Vamos lá. Gostaria de fazê-las bem-vindas à nossa aula aqui do curso Jesus Cristo e o seu Evangelho Eterno. E para começar, gostaria de convidar a Mila para fazer a oração de abertura. Pode ser, Mila? Sim, com certeza. Tá bom. Tá. E é a mesma minha oração, Mila, que a gente possa estar sensível aí ao que o Espírito vai nos ensinar hoje. Fiquem à vontade para compartilhar seus pensamentos e sentimentos sobre a nossa aula e que possamos agir conforme a inspiração que recebemos, tá bom? Hoje nós vamos aprender sobre as lições 6 e 7 e elas vão falar sobre usar o simbolismo para entender melhor o poder redentor de Cristo e compreender a justiça, a misericórdia e o amor de Deus, tá bom? A gente vai começar falando um pouquinho sobre o simbolismo, como a gente pode, por meio do simbolismo, aprender melhor o poder redentor do Salvador Jesus Cristo. E eu vou compartilhar com vocês uma imagem do Salvador aqui, uma gravura. Eu queria que vocês observassem essa gravura e tentassem lembrar de algo que seja um símbolo do Salvador Jesus Cristo e que significado esse símbolo tem em sua vida, tá bom? Olha para essa imagem do Salvador Jesus Cristo, tente lembrar de algo que seja um símbolo do Salvador Jesus Cristo e que significado essa coisa que você lembrou tem em sua vida. Quem lembrou de algo aí, quiser compartilhar, só ligar o microfone e compartilhar. Ou pode usar o chat. Presidente, eu não sei se é esse tipo de símbolo, mas enquanto eu estava ouvindo o senhor falar e vendo a imagem, o único símbolo que eu lembrei na hora foi que Salvador é água viva, né? E as escrituras elas falam que quem beber daquela água nunca terá sede. Então, isso me lembra muito Salvador. Quando eu lembro disso, né, eu sempre vejo que realmente uma vida com Salvador é uma vida que a gente nunca terá sede. E não só sede, mas também a gente sempre vai ser, como eu posso dizer, abençoado. Nunca vai faltar na nossa vida se a gente realmente tem um Salvador. Então, eu gosto de ver assim, né? A água, ela é essencial para a gente viver, né? Então, ter o Salvador como uma fonte de água viva também é essencial para a nossa vida. Excelente, Monique. Que simbolismo maravilhoso, né? O Salvador Jesus Cristo como água, né? A água viva. E da mesma forma como aqueles que ele prometeu que aqueles que bebessem daquela água não teriam sede, teriam vida e abundância, a gente, se tiver com a nossa vida com o Salvador Jesus Cristo, nós vamos ter vida e abundância, né? Nós vamos ter sede. E ele é essencial, né? Assim como a água é essencial para a vida, o Salvador Jesus Cristo é essencial para que a gente possa viver espiritualmente, né? Excelente, Monique. Obrigado por compartilhar. Alguém lembrou de algo mais, algum outro símbolo que é significativo para você, que você queira compartilhar? Ei, pensem sobre isso, tá bom? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre os símbolos do Salvador Jesus Cristo e como esses símbolos podem nos ensinar sobre o poder e a misericórdia do Salvador por nós. Aqui tem uma definição sobre o que é um símbolo e qual é o objetivo dos símbolos, tá? Eu vou pedir para a Marilyn ler para nós. Pode ler, Marilyn? Posso. Um símbolo do Evangelho podem ser um objeto, um evento, uma ação ou um ensinamento que represente uma verdade espiritual. Os símbolos permitem nos dar forma conceitual a ideias e emoções que de outro modo não poderiam ser expressas em palavras. Eles nos levam para além das palavras e nos proporcionam eloquência na expressão de sentimentos.
Ok. O que você entendeu aí, Mary, sobre o que é um símbolo e o objetivo deles? Ele explica aqui que um símbolo pode ser um objeto, né? Eu estava com essa dúvida, por isso que eu não respondi, eu estava pensando sobre isso, mas é um objeto, um evento, uma ação ou um ensinamento, né? Que represente uma verdade espiritual. Achei bem interessante isso. Mas uma coisa que aprendi aqui, né, é que ele fala bem aqui, ó, que eles nos levam para além das palavras e nos proporcionam eloquência na expressão de sentimentos. Isso, quando você pediu para olhar para a imagem, né, e lembrar, eu fiquei olhando ao meu redor e olhei na sala as plaquetas, né, da missão, tanto a minha quanto a do Gleison. E eu fiquei Legal. lembrando sobre a missão, fiquei lembrando sobre isso, enfim, a imagem do Salvador e a plaqueta, ela me levou muito à missão. Eu acho que um símbolo que para mim realmente expressa isso, né, de que ele me leva muito além das palavras, ele traz sentimentos, enfim, lembranças, uma plaqueta, né, como missionário. Eu acho que é impossível a gente olhar para nossa plaqueta e não lembrar de diversas coisas que a gente sentiu, passou, aprendeu, viveu. E o meu sentimento dele é só de gratidão por isso. Então, achei muito bacana essa definição de simbolismo. Símbolo. E, obrigado, Mary. Obrigado, companheiro. E muito interessante esse teu exemplo da plaqueta, porque a gente pode ter objetos, às vezes sem perceber em nosso lar, que eles podem simbolizar algo sobre o Salvador Jesus Cristo e podem nos transmitir uma mensagem poderosa, né? Inclusive, nos transmitir sentimentos muito fortes sobre o Salvador e nos ajudar a lembrar dele. Interessante que no Velho Testamento a gente vê muitos simbolismos, né, sobre do Salvador Jesus Cristo, e esses simbolismos do Velho Testamento, eles estavam querendo transmitir uma mensagem para o povo do Filho de Deus que haveria de vir, né, na Terra para realizar o grande sacrifício por todos nós. Eu queria compartilhar uma gravura aqui com vocês, uma outra gravura, e eu queria saber quem de vocês poderia me compartilhar o contexto dessa gravura aqui, tá? Quem pode me dizer o contexto aí, o que está acontecendo e o simbolismo dela? Qual é o contexto aí e o simbolismo dessa gravura? Isca? Pode se arriscar. O que você acha, Letícia? Qual é o contexto aí dessa gravura? Parece ser Adão e Eva e Deus. Acho que, não sei se é isso, né? Mas parece o momento em que o Senhor se reconcilia com eles, né? Que dá alguma lei para eles. Opa, opa, isso mesmo, Letícia. Logo depois que eles foram expulsos do Jardim do Éden, eles receberam o mandamento de fazer um sacrifício, né? E eles aprenderam algo sobre esse mandamento. Vamos ler lá em as Escrituras, tem uma referência que fala sobre isso. Está lá em Moisés, no capítulo 5, versículos 4 e 8, tá bom? Mila, pode ler para nós? Mila leu 4 e o 5 e a Jaque o 6 e o 7. Tá bom. Moisés 5, do 4 ao 8. E Adão e Eva, sua mulher, invocaram o nome do Senhor, e eles ouviram a voz do Senhor, que vinha do caminho em direção ao jardim do Éden, falando-lhes, e eles não ouviram, porque estavam excluídos de sua presença. E ele deu-lhes mandamentos de que adorassem ao Senhor seu Deus e oferecessem as primícias de seus rebanhos como oferta ao Senhor. E Adão foi obediente aos mandamentos do Senhor.
Ok. Jaque, o 6 e o 7? E após muitos dias, um anjo do Senhor apareceu a Adão, dizendo: Por que ofereces sacrifícios ao Senhor? E Adão respondeu-lhe: Eu não sei, exceto que o Senhor me mandou. E então o anjo falou, dizendo: Isso é a semelhança, símbolo ou é comparado do sacrifício do unigênito do Pai, que é cheio de graça e verdade. O 8 também? Pois também. Portanto, farás tudo o que fizeres em nome do Filho, e arrepender-te-ás, e invocarás a Deus em nome do Filho, para todo sempre. Ok, obrigado. Olha só, queria perguntar para vocês aí, quais verdades importantes a gente pode aprender ou que estão sendo ensinadas aí sobre Jesus Cristo por meio dos símbolos aí do cordeiro, do altar, do derramamento do sangue do cordeiro. O que que a gente pode aprender sobre Jesus Cristo por meio desses símbolos aí? É, eu acredito que o Cordeiro representa o Salvador, né? E esses sacrifícios que eles vinham fazendo desde a antiguidade representa o derramamento do sangue daquele que é puro, do Filho de Deus. Só que naquela época ele ainda não tinha vindo ao mundo, então, desde aquela época eles iniciaram essa tradição de fazer sacrifícios para que eles fossem limpos do pecado, né? Como diz a último versículo. Tudo que fizeres em nome do Filho e arrepender-te-ão e invocarás o nome de Deus. Invocareis a Deus em nome do Filho para todo sempre. Então, o sacrifício que eles faziam mostravam a fé que eles tinham no Salvador, o arrependimento que eles tinham no coração deles e uma maneira de eles poderem ser limpos e começar de novo. Obrigado, Letícia, excelente. Esse cordeiro do que foi sacrificado aí, ele, como você ensinou, ele representa o Salvador Jesus Cristo, e o sangue dele simboliza o sangue de Cristo que foi derramado por todos nós. E é interessante que o anjo falou ali no 7, isso é semelhança, né? Quando ele fala semelhança, é um símbolo, olha lá. Aquilo entre parênteses foi eu que coloquei. É um símbolo, é comparado ao sacrifício do unigênito do Pai, o sacrifício que haveria de vir. Então, desde Adão e Eva, assim que eles saíram do jardim do Éden, eles já foram ensinados sobre a lei de sacrifício, né? E foram ensinados isso por meio do simbolismo do sacrifício de um cordeiro. Alguma pergunta ou dúvida até aqui? Algum comentário? No último versículo 8, ele fala sobre fazer tudo o que for feito, né, em nome do Filho. Ele fala que vai se arrepender, invocar a Deus em nome do Filho. E isso ele fala para todos sempre. É interessante que isso é algo que é cumprido até hoje, né? E que vai ser cumprido até a volta do Salvador. E de todas as coisas elas serem feitas em nome de Cristo. Né? Nós vemos na igreja que até mesmo as orações que nós fazemos em casa para abençoar alimento, oração do sacramento, testemunho, tudo que nós fazemos é feito em nome do Salvador Jesus Cristo. Né? E assim vai ser para sempre. E isso independe do que você acredita. Né? As coisas do Senhor, elas independem de se as pessoas elas acreditam ou não, se elas apoiam ou não, né? Elas sempre vão ser feitas. Eu lembro, uma vez na missão, tinha um rapaz que ele tinha dificuldade com a lei da castidade, né? E ele era um rapaz ótimo, ótimo mesmo, tinha tudo para ser membro da igreja, porém, ele contestava a lei da castidade. E aí, eu lembro que uma vez a gente fez amizade com ele, a gente estava ensinando ele, aí eu ensinei sobre a lei da castidade, né? A gente estava ensinando para ele e ele falou que ele achava que não era daquela maneira porque era uma intimidade entre o namorado e uma namorada, né? De fato, uma intimidade, mas deve ser entre marido e mulher.
E a gente explicou muita coisa para ele, muita coisa mesmo. E aí ele falou: Ah, mas eu não concordo. Eu falei para ele: Jonathan, deixa eu te falar uma coisa. As leis de Deus, elas sempre vão existir, independente do fato de você concordar ou não. E isso é essencial para a tua salvação, independente de você concordar ou não. No último dia, o Senhor ele vai requerer isso de ti, independente de se você concorda ou não. E aí ele parou e ficou pensando, né? E as leis do Senhor, elas são assim. Então, independente de as pessoas acreditarem em Cristo ou não, elas terem a própria ideia de como é Cristo, as coisas do Senhor, elas são para todo sempre, né? Elas devem ser obedecidas. E até hoje, para sempre, nós devemos fazer as coisas em nome do Salvador Jesus Cristo. Em nome dele, né? E é tão importante a gente lembrar disso, né? Que todas as coisas são em nome dele, né? Obrigado, Mary, muito bom. Vocês conseguem ver hoje, nos nossos dias, esses simbolismos do altar, do sangue derramado e do cordeiro? Vocês conseguem ver esses simbolismos de alguma forma e para nos ajudar a lembrar do Salvador Jesus Cristo? Esses mesmos símbolos que foram ensinados para Adão e Eva quando eles saíram do Jardim do Éden, conseguem ver eles hoje, de alguma forma? Pode repetir a pergunta? De que forma vocês conseguem ver esses mesmos simbolismos do cordeiro, do altar e do sangue derramado em nossos dias? No sacramento. Eu acho que o sacramento é uma das maiores evidências hoje. Tipo, não existem mais sacrifícios de animais, nem nada disso. Agora já é uma coisa mais simples, simbólica, porém tem o mesmo grau de importância. E a gente podia pensar nisso, Letícia, uma ponderação. Olha só que interessante, né, que você falou. O sacramento é um simbolismo do sangue que foi derramado por nós, da mesma forma que aquele cordeiro, o sangue derramado por aquele cordeiro foi para Adão e Eva, há tantos anos atrás. O Senhor ainda quer que a gente lembre desse simbolismo, que a gente lembre do Salvador. Será que o sacramento é tão importante para nós hoje, esse simbolismo? Ou será que, por ser todo domingo, a gente ainda se comporta de uma maneira mecânica naquela reunião? Será que, como você disse, né? Será que ele é realmente importante para nós, esse simbolismo? No templo a gente pode ver os altares, né? Quem já foi no templo, a gente tem alguns altares no templo, da mesma forma como tinha antigamente. Hoje em dia a gente não coloca o cordeiro, né, para ser sacrificado em cima do altar. Hoje em dia a gente tem que colocar nossas vontades, nossos desejos, nossa tendência de homem natural. A gente tem que sacrificar nós mesmos, né? E é importante a gente lembrar desses simbolismos. Eles querem nos lembrar do poder do Salvador. Eu queria fazer uma atividade com vocês. Alguma pergunta, comentário? Até aqui? Dúvida? Queria fazer uma atividade com vocês, porque no Velho Testamento a gente tem vários simbolismos do Salvador Jesus Cristo, tá? Então, eu vou compartilhar aqui uma tela e a gente vai ter a oportunidade de estudar um pouco mais sobre um determinado simbolismo, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. A gente tem uma pergunta aqui, ó. Que outros símbolos do Velho Testamento podem me ensinar sobre o poder redentor do Salvador? Então, eu queria que cada um de nós aqui pudéssemos escolher um bloco dessas escrituras e todas elas vão falar de um símbolo diferente do Salvador Jesus Cristo.
Então, depois que você escolher o seu bloco, você escolhe apenas um. Depois eu queria que você ponderasse nas respostas para essas perguntas aqui, tá bom? Para essas 4 perguntas, tá bom? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. Qualquer pergunta ou dúvida aí, só me chamar no zap, no chat.
E é, quem gostaria de compartilhar aí o seu bloco de escrituras e suas ponderações aí acerca dessas perguntas? Gostaria de começar. E aí no chat, tá bom? As escrituras e as perguntas. Quem gostaria de começar aí? Rodrigo? Ih, o Rodrigo tá com o microfone ligado, mas acho que tá com probleminha. Habilita quem vai ser o primeiro. Eu ouvir vocês aí. Eu vou falar então. Pronto, agora. Deixa eu só abrir o chat com as perguntas. Eu li a escritura de Chat, Êxodo viu? 17. Oi? Tá no chat as perguntas, viu, Caso? Aqui, ó. Tá acompanhando por aqui. Eu li Êxodo 17, do 1 ao 6, que fala justamente sobre o povo. Quando eles saíram do Egito, né, eles estavam morrendo de sede, né, e Moisés, ele bateu com o cajado ali na pedra, na rocha, né, e jogou água para eles beberem, tomarem água, né? Então foi bem como eu dei o exemplo mais cedo, né, de Jesus Cristo ser a água viva. Mas eu vi simbolismo de Cristo tanto na água como também na rocha, né, que é a rocha que a gente deve alicerçar a nossa vida, que é Cristo. Eu gostei muito dessa pergunta que diz, né, o que esses símbolos representam e nos ensinam sobre a missão divina de Jesus Cristo. Então, para mim, ler essa história com foco nessas perguntas me lembrou que, independente da situação que a gente viva, o Salvador, ele realmente veio para nos salvar e ele pode nos socorrer. Ele estava em um deserto onde não tinha água. A gente ia procurar água em um rio, da chuva, mas a gente não ia procurar água em uma pedra, né? Então a gente pode ver que Deus, ele realmente é o Deus dos impossíveis, né? E Jesus Cristo, ele tem poder para fazer todas as coisas em nossa vida. Excelente, Monique. Obrigado. É importante a gente lembrar disso, né? Jesus Cristo é o Deus do impossível, né? A gente aprendeu recentemente que ele usa o improvável para realizar o impossível. Era improvável que Moisés ali batesse naquela rocha e saísse água, né? Mas aconteceu. E isso mostra o símbolo da nossa dependência dele, né? A gente depende do Salvador para tudo, né? Inclusive para quando a gente estiver no deserto da nossa vida, né? Obrigado, Monique. Quem mais gostaria de compartilhar? Pelo menos mais uma pessoa. Sua Eu, escrita e as suas ponderações. Vai lá, Jaque. eu gostaria de falar sobre o capítulo 16 de Êxodo, que fala sobre a murmuração do povo de Israel. E eles, nesse momento, eles murmuravam porque eles estavam com fome. E eles relembraram o momento em que eles tinham pães. Então, eles pediram por esse pão e lembraram que eles tinham pão, é, eles se fartavam, né, desses pães. Então, eles falam sobre isso e no segundo, na, nessa segunda parte, né, do versículo 14 ao 16, fala que eles foram, o Senhor trouxe o maná, né, então eles puderam comer o pão e eu lembrei do símbolo quando Jesus Cristo fala no Evangelho de João que ele é o pão da vida. Então, o símbolo que eu achei foi este.
Inclusive no Evangelho de João ele dá muitas referências do que ele é, né? Uhum. Como a nossa amiga falou, que ele é água, né? Viva. E ele fala que ele é o pão da vida também. E eu lembro muito sobre essa passagem, porque o pão me remete ao alimento. Então, o que Jesus Cristo é, quando ele fala que ele é pão? Então, eu penso assim, o pão, como qualquer outro alimento, ele serve para nos servir, né? Então, o alimento, ele não tem outro objetivo além de servir as pessoas. Então, o alimento, é, ele não retém nada, ele não, é como se ele não tivesse outro significado, outro objetivo a não ser servir. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele é exatamente isso. Ele veio para servir, né? E eu penso muito sobre isso. Toda vez que eu leio essa passagem, eu penso nessa, nessa palavra, né? Parece uma palavra tão pequena, mas significa tantas coisas. É isso. É tudo isso, Jaque. Obrigado. Interessante você lembrar disso, né? Que ele mesmo disse que ele é o pão da vida, né? E da mesma forma que o maná alimentou a antiga Israel, o Salvador Jesus Cristo, né? Ele também pode nos alimentar para que a gente não pereça, né? Nem física, nem espiritualmente. E ele falou que aquele que não come desse pão não tem parte com ele, não tem vida em si mesmo. Então, olha só, né? A gente precisa desse pão em nossa vida. Eu queria perguntar para vocês, de acordo com o seu estudo aí, essa pergunta 3 aqui: como o entendimento desses símbolos pode fortalecer a minha fé em Jesus Cristo e em seu poder para me salvar? O que vocês acham? Como o entendimento desses simbolismos do Salvador nos ajuda a fortalecer nossa fé nele e em seu poder para nos salvar? E que já que os demais. Eu acredito que quando a gente entende a importância de cada um desses símbolos, a gente começa a dar a devida importância a eles. A gente já começa a ter uma visão diferente sobre isso. Já vamos tratá-lo de maneira diferente. Pois tudo aquilo que é virtuoso e sagrado deve ser tratado de modo diferente. Então, a gente também começa a ter uma responsabilidade maior com os convênios que nós fazemos com o Senhor. O compromisso de segui-lo, de nos esforçarmos por ser melhor, de nos arrependermos diariamente e buscarmos de todo o coração. Todo o coração, né? Guardar os nossos convênios, né? Sabe que eu queria prestar um testemunho que Cristo aí tem grande poder para nos salvar. Todos esses simbolismos, o pão, a água, a serpente que foi levantada no deserto, em todas essas ocasiões, o povo ele estava com alguma necessidade, algum desafio. Ou era falta de alimento, ou falta de água, ou doença. Então, não importa qual seja o nosso desafio hoje, eu queria prestar um testemunho a vocês de que eu sei por tudo que Jesus Cristo já fez pela antiga Israel e durante seu ministério mortal, eu sei que ele pode nos salvar. Ele tem poder de nos salvar. Porque ele é a serpente que foi levantada no deserto
ele é o pão da vida e ele é a água viva. E muitos outros simbolismos. Se nós tivermos fé nele e confiarmos nele, ele pode nos salvar. Falando sobre salvação, sobre esses símbolos do Salvador Jesus Cristo, a gente tem aprendido sobre alguns títulos dele, né? E, além dos títulos, temos aprendido algumas coisas sobre o caráter do Salvador Jesus Cristo. E o próximo tópico, ele vai falar um pouco sobre a justiça e a misericórdia e o amor do Senhor, né? E a justiça e a misericórdia são dois aspectos do caráter de Jesus Cristo. Quando a gente fala do caráter, a gente está querendo dizer sobre a personalidade dele, sobre o tipo de pessoa que ele é, como ele se comporta. Então, a justiça e a misericórdia são características do caráter do Salvador Jesus Cristo. Aí eu queria perguntar para vocês, o que vocês entendem sobre isso? Sobre o que seria a justiça e a misericórdia e o amor de Deus? O que vocês entendem sobre o que seria a justiça e a misericórdia de Deus? Na opinião de vocês. Quando a gente fala sobre justiça e misericórdia, o que seria isso? O que seria para você, Mila? Para mim, a justiça seria Jesus Cristo fazendo certo, ele dando o exemplo de que é o certo a se fazer e o lado bom para se seguir. Já a misericórdia é ajuda para a gente, como posso dizer? É uma ajuda para a gente possa trilhar os caminhos certos, assim como ele demonstrou. Para mim, eu acho que é isso. Isso aí, Mila. A misericórdia do Senhor é uma ajuda que ele nos oferece, né, para a gente trilhar o caminho dele. A justiça tem a ver com as coisas certas, né, as coisas certas que Deus faz por nós, né? Tá bom, Mila? O que mais? Para você, Marilyn, o que significa a justiça e a misericórdia do Senhor, de Deus? Estava ponderando sobre isso. Eu acredito que a justiça ela tem a ver com as leis, né? Que são aplicadas não só a nós, mas ao próprio Deus. Por exemplo, Ok. a lei pede que nós sejamos cidadãos obedientes à lei e submissos aos nossos líderes, né? Enfim. Então, da mesma maneira, há leis para eles e há leis para nós que devem ser obedecidas. Mas a misericórdia ela é aplicada ao fato de que nós somos seres decaídos, né? Nós somos seres que não conseguimos, posso dizer, cumprir perfeitamente as exigências da lei. Então, por isso, é necessário que haja um intermediador entre nós e tudo aquilo que é exigido da gente, né? E então, existem duas partes com relação à misericórdia, né? O poder do Salvador Jesus Cristo, por meio da expiação, que ele pagou tudo aquilo que era exigido da lei, e existe a nossa parte, que se nós cumprirmos o que é exigido de nós, então a misericórdia dele é aplicada a nós e supre aquilo que a lei exige e nos permite ser salvos e até mesmo exaltados, né? Dependendo do nosso nível de obediência e progresso. Então, são duas coisas importantes, porque essa lei também vai ser exigida de nós até quando nós formos exaltados, mas ao mesmo tempo é aquela compreensão de que nós não somos seres, não conseguimos ser seres perfeitos por enquanto. Então, o Senhor, ele, com todo o seu amor, com toda a sua bondade, e assim como nos é ensinado que nós devemos conhecê-lo, ele nos conhece. Então, por isso, ele nos ama e ele nos ajuda. Por isso que é exigido que a gente também possa fazer isso com as outras pessoas, né? Mas é isso. É tudo isso, Marilyn. Muito obrigado. E interessante, né? A justiça e a misericórdia, elas são essas características de Deus, e Deus, ele demonstra amor por nós sendo justo, e ele demonstra amor por nós sendo misericordioso. Às vezes a gente pensa assim, Deus demonstra amor por mim por ele ser misericordioso, mas ele também demonstra amor quando é justo conosco.
E como você disse, nós temos leis, por exemplo, nós temos as nossas leis da sociedade, e se a gente infringir uma lei, a gente vai ser punido de alguma forma, a gente vai ter uma punição. Da mesma forma, uma lei eterna, que é a lei da justiça. E a lei da justiça ensina que, se nós, por exemplo, fizermos alguma coisa errada, nós vamos ter consequências ruins. E se nós fizermos coisas boas, nós vamos ter o bom vai ser nos restituído. Então, essa lei é eterna. Ela existe desde antes de nós existirmos. Marilyn? Isso também nos ajuda a compreender algumas coisas importantes. Uma delas é, por exemplo, a gente já ouviu, provavelmente todos nós já ouvimos de alguém, né? Aquela contestação de, por que que tantos mandamentos, né? Tantas coisas que nos privam de prazeres ou algo assim, né? Sempre tem alguém que, enfim, argumenta dessa maneira. Mas o Senhor, ele nos ama tanto, né? E como você falou, ele nos demonstra amor também com a justiça. E esses Isso. mandamentos que ele nos dá é para que nós possamos, de uma maneira, eu diria, mínima, né? Porque se nós fôssemos viver a maneira dele, a gente estaria lascado. Mas de uma maneira mínima, né? É o mínimo que ele exige de nós. Ele nos dá os mandamentos para que nós possamos um dia realmente merecer o poder da misericórdia do Salvador e poder usufruir de todas essas coisas boas, excelentes que ele usufrui. Então, não é porque ele queira nos privar de prazeres, não. Porque quando a gente vive os mandamentos, a gente sabe que eles nos trazem prazeres também, né? E duradouros, inclusive. Mas é Sim. porque ele justamente quer que a gente volte à presença dele, ele quer que a gente seja feliz, ele quer que a gente se valorize, né? Que nós possamos realmente ser seres, enfim, tão felizes quanto ele é. Então, os mandamentos, ele entra aí nessa questão, né? Da demonstração do amor do Pai Celestial por nós. E nunca estão aqui para nos privar. Talvez eles estão aqui, na verdade, para nos libertar, né? E nos ajudar, não nos privar da vida eterna. Porque as coisas do mundo nos privam, sim, da vida eterna. Vamos pegar esse seu gancho aí, Marilyn, que você nos ensinou em relação aos mandamentos, né? E de fato são uma demonstração tanto do amor por meio da justiça, como da misericórdia de Deus por nós. Nas Escrituras, a gente tem alguns exemplos de Deus mostrando sua justiça e também sua misericórdia e demonstrando amor. A gente pode ver, por exemplo, na época de Noé, o povo ele estava vivendo numa grande iniquidade. E o Senhor chamou Noé para chamar o povo ao arrependimento, e durante 120 anos, Noé ele tentou ensinar o povo e ajudar o povo a se arrepender. Mas eles não quiseram dar ouvidos. E, como consequência, teve algo que aconteceu. Vamos ler aqui em Moisés, deixa eu compartilhar com vocês. Moisés 7, 28 a 29, 32 a 33 e 37. Vou pedir para Monique ler 28 e 29 e a Letícia do 32, 33 e 37. Ok. E aconteceu que o Deus do céu olhou o restante do povo e chorou. E Enoque prestou testemunho disso, dizendo: Como é que os céus choram e derramam suas lágrimas, como a chuva, como a chuva sobre as montanhas? E Enoque disse ao Senhor: Como é que pode chorar, sendo que és santo e de toda eternidade para toda eternidade? O Senhor disse a Enoque: Olha estes teus irmãos. Eles são a obra de minhas próprias mãos, e eu dei-lhes seu conhecimento no dia em que os criei. E no jardim do Éden dei ao homem seu arbítrio. E aos teus irmãos disse eu, e também dei mandamento que se amassem uns aos outros e que escolhessem a mim, seu pai. Mas eis que eles não têm afeição e odeiam o seu próprio sangue. Mas eis que seus pecados cairão sobre a cabeça de seus pais. Satanás será seu pai e angústia, seu, seu destino, e todo o céu chorará sobre eles. Sim, toda a obra de minhas mãos, portanto, não deverão os céus chorar, vendo que eles estão sofrendo, que eles sofrerão. E eles sofrerão. Obrigado. Olha só, o que a gente consegue aprender
a olhar essa conversa de Deus com Enoque sobre o caráter, a justiça e o amor de Deus. O que a gente consegue aprender sobre essas coisas ao ler esses versículos? O que a gente aprende sobre o caráter, a justiça e o amor de Deus? A gente consegue ver que o caráter dele é um caráter justo, né? Que ele se preocupa com todos os seus filhos e mesmo se preocupando, ele ainda não o livra das consequências de suas ações, né? É como a gente sempre fala da outra aula. O Senhor, ele pode fazer o que ele quiser, quando ele quiser, no momento que ele quiser. Mas o arbítrio é uma das coisas que o limitam. Porque às vezes ele vê, ele sabe que a gente está errando, que a gente está indo pelo mau caminho. E ele até mostra um caminho diferente pra gente ir, às vezes. Mas pela nossa desobediência, nossa teimosia, a gente acaba escolhendo, fazendo escolhas erradas, né? E Deus, ele não pode, tipo, deixar com que a gente fique isento disso. Porém, é aí que entra a misericórdia, né? Que mesmo com que a gente um dia tenha que arcar com as consequências de nossos erros, ele sempre vai encontrar um meio para que a gente possa aprender com aquilo e fazer diferente. Tipo, nem, como disse o presidente Tidal, a gente não precisa ser definido, né, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Não são eles quem nos definem, mas sim o nosso caráter divino. Obrigado, Letícia. Como é que você falou aí que da justiça de Deus, né? Quando a gente faz algo errado, quando a gente é desobediente, como é que ele se sente aí, de acordo com esses versículos, em relação a nós? Ele fala que ele fica triste, né? E ao ponto de chorar. E eu lembro que Nossa, quando eu estava na missão, foi um princípio que eu aprendi que me surpreendeu muito, que é aquele Deus é nosso amoroso Pai Celestial, né? É o primeiro princípio da restauração, onde ele fala isso, que Deus ele é nosso Pai amoroso, ele fica feliz quando nós fazemos coisas boas e estamos felizes, mas ele também chora quando nós estamos tristes, e tipo, é uma coisa que eu nunca assim parei para imaginar, porque ele é Deus, né? Tipo, por um momento eu estive no lugar de Enoque, pensando, como que Deus pode chorar? Mas, de fato, isso acontece. Ele fica triste quando a gente faz escolhas ruins e que ele sabe que a gente vai sofrer. Ele sofre junto com a gente. olha só, né? A gente deveria sempre lembrar disso. Quando a gente faz alguma coisa que não deveria, a gente se desvia do caminho um pouco. Ele sendo justo e sabe que a gente vai ter as consequências, ele chora. Ele chora porque nos ama. Ele de fato chora junto conosco. O Elder Holland, ele fez um comentário interessante sobre essa visão que Enoch teve, nessa descrição dele, com vocês aqui. Opa, pulou uma. Léo, você poderia ler para a gente, meu amigo, essa citação? Léo Pereira? Pereira? Não sei se eles estão podendo falar. Mila, você poderia ler para nós? Posso sim. O elder Jeffrey Holland, do Código dos Doze Apóstolos, declarou o seguinte sobre essa cena emocionante. Essa única e tocante ensina mais sobre a verdadeira natureza de Deus, de que qualquer tratado de teologia poderia transmitir. Que imagem inesquecível do envolvimento de Deus em nossa vida. Quão fácil é amar alguém que nos ama de modo tão especial. Obrigado, Mila. Olha só, né? Que a gente possa lembrar e aprender sobre essa natureza do Salvador.
Ele nos ama muito, a gente não tem ideia, né, de como ele nos ama. Vocês conseguem pensar numa forma de como ele, da mesma forma como ele foi com esse povo e que ele chorou por eles, vocês conseguem pensar numa forma de que maneira ele é justo e amoroso em nossa vida, conosco hoje, em nossa vida? De que maneira ele demonstra ser justo e amoroso conosco às vezes? O que vocês acham? De que maneira Deus demonstra sua justiça e ao mesmo tempo seu amor por nós, às vezes, em nossa vida? Eu gosto muito de pensar no arrependimento. O arrependimento para mim, é uma das maiores fontes de amor. As pessoas veem o arrependimento como uma coisa ruim, uma coisa triste, mas na verdade é o pecado que causa isso na gente. Mas o arrependimento, ele é o contrário, ele traz alegria. Ele ajuda com que a gente possa ser livres daquilo que nos causa dor e tristeza e nos aproxima mais do Salvador. Ele nos faz lembrar de fato quem nós somos e onde a gente pode chegar. Obrigado. Obrigado, Letícia. O arrependimento, sem dúvida, é uma forma do Senhor demonstrar sua justiça e seu amor por nós, né? Estando com um irmão, um jovem, e ele teve uma pessoa que causou um grande mal para ele, né? Tem feito ele sofrer bastante. E eu fiquei pensando que, por causa da justiça, quando a gente faz algo errado, nós sofremos, ficamos tristes, né? Nos sentimos que não tem mais volta para nós, e às vezes isso influencia até os membros da nossa família. Às vezes, quando a gente faz algo que não deveria. E ainda assim, a Deus ele não vai nos livrar da justiça. Ele vai sempre nos dar de acordo com as nossas escolhas, com as nossas obras. Mas ainda assim, mesmo no momento de dor e sofrimento, ele nunca vai nos deixar de amar ou deixar de demonstrar amor por nós, mesmo no momento em que a gente esteja sob as exigências da justiça. Ele ainda sempre vai demonstrar amor por nós. Então, um convite que eu queria fazer para todos nós é que, se em algum momento da nossa vida nós estivermos sobre as exigências da justiça, que nós não possamos esquecer que o Senhor nos ama da mesma forma, que Ele chora junto conosco, porque Ele nos ama. Ele é justo, mas muito amoroso. E falando sobre a misericórdia, ainda com o povo aqui da época de Noé, o Senhor demonstrou justiça com eles, para com eles, mas também demonstrou misericórdia. E de que forma? Vamos ler aqui. Pedir para Marilyn ler o 38 e o 55 e a Jaque 56 e 57. Tá ouvindo? Mas eis que estes que meus olhos contemplam perecerão no dilúvio, e eis que os encarcerarei, uma prisão prepararei para eles. E o Senhor disse a Enoque: Olha. E ele olhou e viu o Filho do Homem levantado na cruz, segundo o costume dos homens. E ele ouviu uma alta voz, e os céus foram cobertos, e todas as criações de Deus choraram, e a terra gemeu, e as rochas partiram-se, e os santos levantaram-se, e foram coroados à direita do Filho do Homem, com coroas de glória. E todos os espíritos que estavam na prisão saíram e puseram-se à direita de Deus,
e o restante foi retido em cadeias de trevas até o julgamento do grande dia. Obrigado. Então, olha só, a gente viu como Deus exerceu justiça e amor por eles, por meio do dilúvio, né? Agora a gente está vendo aqui nesses versículos como ele demonstrou misericórdia e amor. Como é que vocês conseguem identificar aí que a demonstração de amor e misericórdia que Deus teve por aquele povo na época do dilúvio, de acordo com esses versículos? Deus demonstrou misericórdia e amor por eles. Expiação, a Marilyn falou, ok. Como é que a expiação agiu sobre esses que morreram no dilúvio? Como é que o Senhor, por meio da expiação que você falou, pôde agir em benefício desses que morreram no dilúvio? Eu estou ponderando sobre isso. Hã? Estou lendo essa escritura aqui. Tá bom. Mas e aí? Como é que vocês conseguem ver a misericórdia? Deus agiu de uma forma justa e amorosa com eles e depois mostrou a misericórdia e amor por eles. Mas como é que ele demonstrou amor e misericórdia aí, de acordo com esses versículos? O que você acha, Monique? Bom, de acordo com o versículo 57, fala que todos os espíritos que estavam na prisão saíram e puseram-se à direita de Deus, né? Então, creio que, por meio da expiação de Jesus Cristo, até ele, os espíritos que estavam em prisão tiveram esperança, né, de que poderiam ser redimidos através do arrependimento. Então, uma forma que Cristo realmente demonstrou misericórdia pelas pessoas que morreram no dilúvio é isso, né? Porque a expressão de Cristo ela é infinita, né? Ela é para aqueles que já viveram, que vivem, que ainda viverão. É para toda a humanidade, todo mundo que realmente decide se arrepender. Excelente, Monique, muito bom. Olha só que interessante, né? Aqueles espíritos, eles foram para uma prisão que o Senhor preparou para eles lá no versículo 38, e aí ele viu o Salvador Jesus Cristo, viu a expiação dele, e viu que, como a Monique falou, os espíritos que estavam em prisão puderam ser redimidos e se encontrar a mão direita de Deus. Olha a demonstração de misericórdia e amor, né? De Deus por aqueles que em vida eram tão iníquos, né? Olha essa citação aqui do Elder Lynn J. Robbins sobre esse assunto. Cris, poderia ler para nós? Posso sim. O Elder Lynn Robbins, dos 70, ensinou como a graça e a misericórdia do Senhor nos oferece muitas oportunidades de mudar. Ficamos maravilhados com a graça do Salvador em nos dar segunda chance para vencermos o pecado ou os fracassos do coração. Ninguém está mais ao nosso lado do que o Salvador, sabendo que o caminho estreito e apertado estaria repleto de provações e que as falhas seriam um acontecimento diário para nós. O Salvador pagou um preço infinito para nos dar quantas chances fosse necessária para passarmos em nossa provação mortal com sucesso. Uma vez que não queremos parar de progredir até nos tornarmos como nosso Salvador, precisamos continuar a levantar sempre que caímos, com o desejo de continuar a crescer e progredir apesar de nossas fraquezas.
Obrigado, Cris. O que que mais chamou a tua atenção aí, Cris? Que você poderia compartilhar conosco? Então, uma coisa que me chamou muita atenção foi a parte quando ele fala que o Salvador ele pagou, né, por um preço infinito, né? E que não importa quantas vezes a gente fracassarmos ou quantas vezes a gente cair, esse preço vai valer a pena, né? Porque a gente vai ter expiação, a gente vai ter o arrependimento. Então, a gente vai conseguir vencer qualquer dificuldade ou qualquer fraqueza que a gente tem em nossa vida, a gente vai vencer, graças ao Salvador, né? Então, ele fala que basta a gente querer ter o desejo de progredir, né? Se a gente tem esse desejo de querer progredir, a gente vai ter a força necessária, né? A gente vai ter o apoio e incentivo mais importante, que é o do Salvador, para que assim a gente possa continuar sendo vencedores, né? Ser realmente aquilo que o Pai Celestial quer que sejamos. Excelente. Poxa, obrigado, Cris. Esse evangelho, né, graças ao Salvador Jesus Cristo, é o evangelho de segundas chances. É um evangelho que, como a Cris falou, se nós não pararmos de nos esforçar, de querer progredir, de melhorar, o Senhor ele está ao nosso lado, disposto a nos dar uma segunda chance. Ele sabia que esse caminho que nós seguimos é um caminho estreito e apertado, é um caminho difícil, que às vezes a gente vai ficar desanimado, às vezes a gente vai falhar mesmo, mas ele prometeu que usaria de justiça e misericórdia para demonstrar o amor dele por nós e nos dar segundas chances. E a Madeline comentou aqui no chat, acredito que está ligada à visão de Joseph Smith, né? Essa, essa, essa demonstração de justiça e misericórdia que o Senhor teve para com aquele povo nos dias de Noé, também está ligada com a doutrina e convênios na seção 138, quando Joseph F. Smith ele tem uma visão sobre o trabalho do mundo espiritual. E, nossa, essa é uma demonstração da misericórdia do Senhor, né? Porque quantos de seus filhos morrem sem ter o conhecimento do Evangelho, né? Se fôssemos depender apenas da justiça, todo mundo ia ter um destino terrível, sem o batismo, sem as ordenanças, mas devido à misericórdia do Senhor, todos vão ter uma outra oportunidade. Mas obrigado, Maria. Obrigado por lembrar. Algum comentário, pergunta, dúvida? Sobre justiça e a misericórdia que vimos até aqui? Ok. Queria propor duas perguntas para a gente refletir um pouquinho. Eu vou dar um tempinho para nós. Agora que nós vimos alguns pontos aí sobre a justiça, a misericórdia e o amor do Salvador, queria propor o seguinte aqui. Opa. Eu queria que a gente ponderasse nessas duas perguntas, tá bom? Quais são os seus pensamentos e sentimentos por Jesus Cristo, sabendo que ele satisfez as exigências da justiça para que você pudesse se arrepender e receber a misericórdia? E o que você pode fazer para demonstrar gratidão pelo sacrifício expiatório que ele fez em seu favor? Ok? Dá um minutinho aí para a gente pensar nessas duas perguntas.
E, bem, se não for muito pessoal, alguém gostaria de compartilhar suas impressões aí, seus pensamentos e sentimentos sobre essas perguntas? Se não for muito pessoal. Presidente, eu estava pensando, né, em falar sobre os meus pensamentos, falar pensamento e sentimentos, né? Os dois, mas pensamentos. Eu estava pensando sobre um pouco sobre a minha vivência, né? E sobre como é difícil viver aqui nessa terra. Não é fácil, mesmo com o evangelho, é extremamente difícil. E eu fico pensando, imagina o Salvador Jesus Cristo tendo que ser perfeito, né? Foi extremamente difícil. E depois de tudo aquilo que ele viveu, ele ainda teve que expiar os nossos pecados, né? Não só pelos pecados, mas, enfim, por tudo que nós teremos que passar. Acho que se eu tivesse que viver pelos, enfim, expiar, digamos assim, pelos meus próprios pecados, já seria uma dor intensa, né? Eu não conseguiria nem descrever. Mas imagina fazer isso por todas as pessoas que passariam por aqui. O meu sentimento real é de admiração, porque literalmente ninguém seria capaz de passar por isso se não fosse ele. Ele precisava fazer isso, né? E ele foi homem o suficiente para chegar e dizer: eu vou e eu vou fazer isso, né? E ele veio e ele fez, né? E eu só consigo admirar meu Salvador por isso, porque eu não conseguiria fazer isso nem por mim mesmo, imagina pelas outras pessoas. E como eu poderia demonstrar gratidão? Eu estava pensando, né? Se eu, com esse sentimento, né, senti uma gratidão tão grande por ele e uma admiração tão grande por saber quem verdadeiramente é o Cristo. As pessoas, eu sinto que as pessoas elas também precisam aprender sobre isso, né? Não só sobre obedecer os mandamentos dele ou coisa do tipo, mas eu preciso também ajudar as outras pessoas a conhecê-lo, a entender isso, porque entender melhor o que foi a expiação e a importância disso para a nossa vida nos ajuda a ter forças para viver o evangelho e a ignorar o mundo à nossa volta. Mas de verdade, eu acho que eu saio dessa aula admirando ainda mais o meu Salvador e entendendo melhor a minha responsabilidade de ajudar as outras pessoas a entenderem isso também, porque as pessoas não vêm só por mim e é uma responsabilidade que eu tenho com o sacrifício dele por mim. Então, com certeza valeu a pena essas perguntas e meus sentimentos de agora. Muito obrigado, Melanie, por compartilhar algo tão sagrado e especial conosco, né? Eu senti o espírito tão bom quando você compartilhou e, de fato, eu tenho esse mesmo sentimento de admiração e de assombro, né? Pelo que o Salvador fez por mim, por todos nós que estamos aqui. Por ele ter me resgatado, porque sem ele eu estaria perdido para sempre. E ele me resgatou. E quantas pessoas por aí estão, talvez, perdidas, né? De alguma forma, se sentindo perdidas, como aqueles espíritos da época do dilúvio, que graças ao Salvador Jesus Cristo puderam ter as suas cadeias libertas, né? Ser libertos das suas cadeias. E o conhecimento da expiação, da justiça e da misericórdia do Senhor, do amor dele, é algo libertador. Não importa as cadeias que nós podemos até ter na nossa vida hoje, por meio da expiação, da sua misericórdia, ele pode nos libertar. E eu sou muito grato pelo Salvador, por isso. Eu sei que ele vive, que ele é o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado desde antes da fundação deste mundo. E ele fez tudo isso por amor a nós, porque nos ama. E ele não quer que nenhuma alma se perca. E eu testifico disso, eu oro para que a gente possa lembrar daquilo que Cristo, o símbolo
símbolo que Cristo é para nós, para nossa vida, do poder dele, daquilo que ele pode fazer por nós, lembrar da sua justiça, do seu amor e da sua misericórdia. E como a Marilyn falou, como é que isso vai influenciar minha vida daqui para frente? E essas palavras, esse testemunho que eu queria compartilhar com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado pela participação, presença de vocês, tá bom? Nós vamos encerrar com uma oração. Ah, Jaqueline, poderia fazer para a gente? Sim. Obrigado, Jaque, Monique, Marilyn pela presença, Cris, Rodrigo, boa noite, obrigado pela participação, hein? Até semana que vem.